Você sabia que a geladeira, para resfriar os alimentos que você coloca lá dentro, você sabia que ela precisa roubar a energia dos alimentos? Ela funciona como um ladrão de energia? Ladrão! Ladrão! Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo, porque essa questão de energia, do que tem mais energia, o que tem menos energia, é as leis da termodinâmica, a gente muitas vezes usa errado a palavra calor, então todo esse processo a gente vai entender de forma simples aqui, analisando esse roubo de energia da geladeira. Assistimos Geladeira Diabólica! Eu sou o professor Herbert, por favor se inscreva no canal para eu continuar com esse trabalho de explicar física de maneira lógica e simples, analisando fatos do cotidiano, assim como jogos, filmes, seriados, música, capas de disco, notícias ou eventos como aparição de OVNIs, ou até mesmo analisando o focinho de um cachorro. E agora analisando o funcionamento da geladeira. Então, a geladeira, o que acontece? Por que você coloca um alimento lá e ele fica gelado? O que acontece, Qual que é o efeito físico, qual que é o fenômeno físico que acontece na geladeira? Primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito físico de energia. Por exemplo, tem. Energia, ela sempre está associada com movimento. Então, quem quiser assistir um outro vídeo que eu fiz, que explica em detalhes essa questão de energia, eu vou deixar o link aqui. Mas, resumidamente, energia sempre está associada com movimento. Se algo tem movimento, quer dizer que tem energia. E aí, dependendo desse algo, que a gente vai definir o tipo de energia. Então, por exemplo, energia elétrica, eletricidade, é o movimento dos elétrons. Energia radiante, é o movimento de ondas eletromagnéticas, radiação, luz, onda de rádio. Enfim, sempre que a gente falar de energia, a gente vai estar falando de movimento. No caso da energia térmica, a gente está falando do movimento das moléculas. Então a gente está falando de agitação molecular. Para a gente visualizar isso melhor, é só a gente pensar na água, a água evaporando, ou a água virando gelo, ou o gelo virando água. É só a gente pensar nisso que fica fácil. Porque quando a gente observa o gelo, a gente vê que o gelo ele tem as moléculas com menos movimento, elas são mais rígidas. É só a gente comparar o gelo com a água é mais maleável. Então, se a gente esquenta o gelo, ou seja, dá energia para o gelo, a gente vai estar fazendo o quê? Aumentando a agitação das moléculas de gelo. E aí o que vai acontecer? O gelo vai derreter e ele vai virar água, ele vai ter mais, a água vai ser o gelo com mais energia, com mais movimento. E a mesma coisa acontece quando a gente evapora a água. Então a água vai ter mais movimento até as moléculas se evaporarem, até elas flutuarem de tanta energia que ela tem. Então, com esse exemplo da água, é fácil a gente associar a energia térmica com a agitação das moléculas. E aí, o que acontece na geladeira, Então, existe uma lei da termodinâmica que diz que os corpos eles vão tentar entrar em equilíbrio, as temperaturas vão tentar entrar em equilíbrio. Ou seja, aquele corpo, se você encostar, por exemplo, existem vários tipos de transmissão de calor, isso é papo para outra aula. Mas, por exemplo, se você encosta dois corpos, daqui a um tempo, esses corpos vão ter a mesma temperatura. Por quê? Porque aquele corpo que tinha maior temperatura, ou seja, mais energia, ele vai doar energia para aquele que tem menos. Então, as energias vão se igualar. O que tem mais vai diminuir, porque ele deu porque tem menos, até chegar uma hora que os dois têm a mesma temperatura.
E isso a gente chama de equilíbrio térmico, né? É o que acontece quando a gente coloca o gelo na água. A água vai ficando gelada, ele vai sugando a energia da água, então a água vai perdendo energia, isso aí confunde um pouco a cabeça, mas para ela ficar mais gelada, ela precisa perder energia, ou seja, a água precisa ficar com menos movimento, precisa ficar mais fria, né? com menos energia térmica, então ela precisa doar essa energia, ela doa para o gelo essa energia, e essa energia do gelo, ela vai fazer o gelo derreter, e aí no final você vai ter um copo com uma temperatura só, né? Que é a temperatura de equilíbrio entre o gelo que você colocou e entre a água. Na geladeira acontece a mesma coisa, só que a geladeira é projetada de um jeito para ela não entrar nesse equilíbrio, né? Por quê? Porque a geladeira ela não pode ficar na mesma temperatura do alimento que você colocou lá, senão ela não serviria para nada, né? Não me diga. Então, existe um processo, é por isso que a gente precisa ligar ela na tomada, porque a energia elétrica vai ajudar nesse processo, que ela faz o seguinte, ela utiliza esse mesmo conceito de equilíbrio térmico para tirar a energia dos alimentos. Só que aí, quando ela tira a energia dos alimentos, ela não vai ficar com a mesma temperatura e eles não vão entrar em equilíbrio. O que acontece é que ela tem um processo que ela joga essa energia para fora. E é por isso que, por exemplo, a parte de fora da geladeira costuma ficar quente, né? Porque é essa troca de calor que ela está fazendo. Então, ela tem um gás interno da geladeira e esse gás... O motor da geladeira ele fica rodando esse gás de uma maneira que esse gás vai roubar o calor do alimento. Então o alimento você coloca lá ele com uma temperatura, com uma energia térmica. Esse gás vai roubar essa temperatura, ou seja, aquele alimento vai ficar com menos energia. E o gás, ao contrário, ele recebeu essa energia, então ele ficou mais quente, né? Mais quente, porque quente e frio, na verdade, é relativo. A gente usa esse termo só para diferenciar um do outro. Na verdade, ele vai ficar com a temperatura maior do que ele estava, porque ele roubou do alimento aquela temperatura. E aí o motor da geladeira vai fazer com que esse gás, ele ande, né, na geladeira, ele tem um caminho ali, alguns tubos que percorrem esse gás, e aí ele vai dispensar essa energia para fora. Então, por isso que a parte de fora da energia fica quente. E aí, quando ele dispensa para fora essa energia, ele volta para a temperatura dele com pouca energia, e aí de novo ele vai fazer o caminho e vai trocar energia com o alimento de novo, se retroalimentando. Então é dessa maneira que a geladeira vai roubando energia dos alimentos. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu fiz falando de um relógio inteligente que utiliza o calor humano, ou seja, a energia térmica humana para se alimentar, para ter energia. Então o relógio não precisa de bateria, não precisa de energia solar, não precisa de nada disso. Ele precisa só da energia do ser humano mesmo, do calor humano. Eu vou deixar o vídeo aqui anexado no final. Quem gostou, se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.